Olá, boa tarde para vocês que estão aqui comigo nesta live de hoje. Quanta alegria estar aqui com vocês depois de 2 semanas aí paradinha, me recuperando dessa gripe. Não foi Covid, graças a Deus, mas foi uma gripe chatinha. E hoje, a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Tudo bom com vocês? Estou aqui escrevendo. Isso. Então hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Um tema que ele fala profundamente com a gente. Então você que está aqui comigo, olá, tudo bom? Boa tarde. Retomando aí as lives, você que está aqui comigo hoje, que quer entender esse conceito de liberdade íntima, o que o autoconhecimento tem a ver com isso, e o que isso pode nos favorecer na nossa vida, fica comigo que eu vou dar umas dicas bem legais, para vocês entenderem o que é isso. E como sempre, nas minhas lives, eu começo falando um pouquinho sobre as definições, porque eu acho importante, às vezes a gente fala as palavras, a gente fala as coisas e a gente fica, às vezes, sem ter uma definição correta. A gente vai falando e vai muito no racional e fica ali e a gente não para, muitas vezes, para entrar em contato e para refletir com aquilo. Então, quando eu falo com o autoconhecimento nasce uma liberdade íntima, ok, todo mundo entendeu, legal, que interessante, mas o que é liberdade, Vamos primeiro falar um pouquinho sobre a liberdade. Tem assim, todos nós, mas eu acho que não existe ninguém, que não queira ser livre. Porque a palavra livre, liberdade, ela é inata ao ser humano. O ser humano, ele busca, ele almeja a liberdade, que é uma sensação que não tem preço, de tão maravilhosa que é, E o que significa liberdade? Então, liberdade ele é o grau de independência legítima. Olha que legal. É uma independência que é legítima, é legal, é nobre, É um conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo. Também é a condição daquele que é livre, Quem tem liberdade está livre, não é isso? Quando a gente comete as nossas infrações dentro da nossa sociedade, o nosso sistema legal, ele vem nos punir ou nos aprisionar muitas vezes dentro de lugares para poder meio que ter uma correção. Então esse sentimento de liberdade, ele é algo muito inato em todos nós. É a condição daquele que é livre e é a capacidade. Olha só que interessante essa definição. Liberdade é a capacidade de agir por si próprio. E aí é que entra essa questão da liberdade íntima e do autoconhecimento, esse casamento maravilhoso, que a gente vai entender, que eu vou trazer umas dicas aqui para vocês bem legais, Então é a capacidade de agir por si próprio, é ter autodeterminação, é possuir autonomia, independência. E para ser livre, é necessário que possuamos a capacidade de superar os nossos condicionamentos e as nossas limitações. Então, quando a gente fala de liberdade de ser livre no mundo, a gente está dizendo de uma autodeterminação, a gente está dizendo de uma autonomia, de uma atitude, de uma ação, de um comportamento no mundo muito voltado para aquilo que é importante e desejoso para mim. Então, ser livre, ter uma liberdade de ser, é eu poder me expressar no mundo da maneira que eu sou, E para isso, a gente precisa de alguns comportamentos que vão facilitar, assim, de forma significativa, a gente conquistar essa liberdade de ser. Eu vou trazer para vocês aqui 3 desses comportamentos que são fundamentais. Antes de eu entrar
exatamente e esmiuçar para vocês o que significa por meio do autoconhecimento essa liberdade íntima, o que significa isso. Primeiro vamos entender que para sermos livres, que para possuirmos liberdade, que agirmos com a liberdade, tem 3 comportamentos fundamentais que a gente precisa desenvolver. O primeiro deles foi tema de 3 posts que eu fiz, praticamente um após o outro ou puladinho, né? Mas foi aí essa sequência dessas 2 semanas atrás, tá? Que eu vou falar para vocês esses posts. Só que a primeira atitude é parar de se preocupar com o que os outros pensam. E que posts foram esses? Olha que legal. O primeiro post eu disse assim: o que quer que aconteça em volta de você, não leve para o lado pessoal. Nada que os outros fazem é por causa de você. É por causa deles mesmos. Quem disse isso foi Dom Miguel Ruiz. Esse foi um post, tem lá um monte de coisa que eu escrevi a respeito. Quem quiser ir lá, fica à vontade. O segundo post que eu coloquei é: e quando a crítica vem de dentro? Porque nesse post anterior eu falei sobre essa questão da necessidade do desespero, da crítica, de como as pessoas se deixam dominar pelas críticas alheias. Mas e quando a crítica vem de dentro? Foi o tema do segundo post, que foi um desmembramento desse primeiro. E o terceiro post que eu falei essa semana, essas 2 semanas atrás, que eu estava me recuperando da minha gripe, né? Foi uma frase de Bert Hellinger, não podia deixar de ser, né? Que é assim: quem age em harmonia, mesmo que seja contra o que os outros dizem, está bem consigo mesmo. E escrevi algumas coisinhas ali bem interessantes. Porque este primeiro comportamento, dos 3 comportamentos que eu vou falar aqui hoje para vocês, que faz com que você desenvolva e ganhe essa liberdade de ser, de se expressar no mundo com quem você é, o primeiro deles é esse: parar de se preocupar com o que os outros pensam. Existe uma coisa chamada autoamor. Foi, acho que uma das primeiras lives que eu fiz o ano passado. Tá lá, tudo tá gravadinho. Quem quiser ir lá pegar, tá no meu canal do YouTube também, pode ir lá assistir. É bem legal essa live. Aonde eu disse, né, o que eu dei a diferença entre autoamor e amor próprio, tá? E o autoamor, que não é uma coisa fácil de se desenvolver e de atuar, porque é preciso que você respeite o que você sente. Olha como é complexo, porque para eu respeitar o que eu sinto, eu tenho que saber o que eu sinto, como eu sinto. E essa questão da inteligência emocional e do mundo das emoções não é uma coisa simples assim, né? Então o autoamor, ele vai além da autoestima. Porque a estima por mim, eu vou lá, me arrumo bonitinha, blá blá blá, cuido daqui, cuido dali. Mas o autoamor é além da autoestima, porque eu vou precisar aprender a respeitar o que eu sinto. Eu vou me libertar dizendo sim para mim, né? Porque quando eu digo não para os outros, quando eu paro de me preocupar com o que as pessoas dizem de mim, com o que elas falam a meu respeito, com as críticas que muitas vezes eu recebo. Às vezes, gente, as pessoas falam de nós coisas que a gente nem fez ou que nem fala. São pessoas complicadas, são pessoas assim, difíceis, né? Só que se eu for ficar vivendo refém disso, né? Uma coisa é você parar para ouvir aquilo que foi falado, fazer uma autorreflexão e ver se faz sentido, se tem a ver, justamente para você poder se aprimorar, para poder fazer aquelas autorreflexões importantes mesmo. Aí tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se aquilo que está sendo falado, a maioria das vezes é uma projeção do outro, né? E o que o outro diz respeito a ele, não a nós. Então este é um dos primeiros comportamentos, primeiras atitudes, ações que precisamos desenvolver em nós, né? A gente entender e compreender o que leva a gente a se preocupar tanto com o que os outros dizem. Tem pessoas que lidam com isso de uma maneira muito tranquila. Não se importam, não ligam, não se afetam, mas tem outras pessoas que sim, que aquilo que está sendo dito, está sendo falado pelo entorno, realmente afeta. E aí, para quem isso, o que o outro está dizendo afeta, precisa parar para olhar. Porque aí a gente tem que perceber que deve ter um déficit aí, deve ter um comprometimento, deve ter alguma questãozinha, um conteúdo que precisa realmente de uma atenção em relação ao desenvolvimento do autoamor por si próprio, né? Que é muito importante. Então, este
é o primeiro comportamento para que a gente alcance tanto a liberdade de ser maravilhosa que a gente tanto deseja na vida. Agora vamos para o segundo comportamento. Porque a gente, quando reconhece, ainda do primeiro comportamento, quando a gente reconhece o nosso próprio amor, nosso próprio valor, a gente se ama. Auto-amor. Então eu estou reconhecendo o meu valor, eu estou dando importância e respeitando os meus sentimentos, né? E aí eu respeito os meus limites, minhas dificuldades e vou para o mundo vivendo com mais sensação de liberdade. Segundo comportamento, segunda atitude fundamental. Que é uma atitude, um comportamento que, gente, eita coisinha difícil. Que é você ser verdadeiro com você mesmo. E aí, hein? Coisinha difícil e complicada pra gente poder atuar, né? O que contempla, o que significa ser verdadeiro com você? Como é que a gente pode deixar de lado as expectativas alheias? Como que eu posso deixar de lado as pressões do entorno? Para eu poder ser verdadeiro comigo mesmo, eu preciso aprender a honrar a mim mesma, a honrar os meus objetivos, a honrar as minhas aspirações, a honrar as minhas paixões, a reconhecer os meus valores, a dar importância aos meus valores, a reconhecer e agir de acordo com um propósito que eu tenho na minha vida. Né? Quando eu lembro dos meus valores, quando eu concentro neles as minhas atitudes, alinhado ao que é importante para mim, eu vou ser verdadeira comigo. Porque é importante demais assim. Primeiro, eu preciso parar de me preocupar com o que vem do entorno de fala a meu respeito, porque muitas vezes são projeções alheias em cima de mim. E mesmo que o outro esteja falando algo que faz sentido para mim, para que ele tem que estar falando? Diz muito mais respeito a ele do que a mim. Segundo, é importante que eu desenvolva uma atitude de ser verdadeira comigo mesma. Então, como que eu vou ser verdadeira comigo mesma se eu não sei das minhas verdades, se eu não sei das minhas aspirações, se eu não sei dos meus desejos, se eu não sei dos meus objetivos, se eu não sei dos meus valores, das minhas paixões, daquilo que é importante? Eu mal paro para refletir, entrar em contato com essas questões, com essas verdades, que são as minhas verdades, aquilo que para mim é uma verdade hoje. E, gente, a gente sabe que é no decorrer do desenvolvimento, que no decorrer dos anos, né, das nossas idades, das fases que a gente vai passando, muitas dessas coisas podem mudar. Então eu tenho que estar atenta. Eu tenho que estar atenta ao que hoje para mim é importante, é um valor e que eu não quero abrir mão de forma alguma e eu não devo abrir mão de forma alguma. Então, como que eu lido com isso dentro desse contexto todo que eu estou inserida, das minhas relações, sejam elas quais forem? Então, se eu fico me preocupando com o que os outros dizem, porque nós crescemos dentro de um contexto social, dentro de um contexto sistêmico familiar que ditam regras o tempo todo para nós, o que nós devemos ser, como devemos agir. É lógico que as leis, elas são necessárias para uma organização e respeito entre as pessoas. Só que a gente não pode levar isso para o ser. Eu tenho uma natureza diferente de muitas naturezas. A gente, quando estuda Jung, por exemplo, as tipologias de Jung, tem até um instrumento que nos ajuda a identificar as nossas tipologias. A gente vê as diferenças que são totalmente antagônicas entre uma pessoa e outra, e que não tem certo e errado, simplesmente são diferenças. Então, se eu vou honrar e vou fazer jus à minha natureza, eu vou perceber que o outro é completamente diferente de mim e não tem certo e errado. Mas eu preciso me conhecer para eu me posicionar assim no mundo. Se eu não me conheço, se eu não sei responder essas perguntas, fica difícil, né? Fica bem difícil. Né? Então, o quanto é importante a gente reconhecer os nossos valores, saber encontrar aquilo que é importante, saber concentrar essa energia naquilo que é importante para nós, para a gente agir alinhado com a nossa verdade. Tá? Então, o primeiro comportamento importante para que a gente haja com liberdade de ser e poder se expressar no mundo é não se preocupar com o que os outros pensam, como eu já falei no início da live. O segundo comportamento é ser verdadeiro com você mesmo, né? Conhecer quais são suas verdades, quem você é,
a seu respeito para você poder agir com esta, né, honrando quem você é e aí vai alcançando cada vez mais a tão almejada liberdade que todos nós queremos na vida, porque é inato do ser humano esse desejo de ter liberdade na vida, de ser livre. E o terceiro comportamento, que depois desses 3 comportamentos eu vou falar deste alinhamento do o que tem a ver, né, o autoconhecimento com essa liberdade íntima. O que significa essa liberdade íntima? Para vocês entenderem mais. Mas precisamos primeiro passar por esses comportamentos. O terceiro comportamento, que é a terceira dica, é algo que eu gosto bastante, porque é uma coisa que eu possuo, mas que nem sempre a maioria das pessoas possuem. Eu não estou dizendo que está certo e está errado. Estou dizendo que as pessoas podiam parar para poder refletir um pouquinho mais. Para quem tem mais, isso na neurociência está dentro do nosso cérebro. Ô, querida linda, você que é linda, Andréia. Beijo no teu coração, querida. Então, uma coisa na neurociência fala do nosso cérebro, que a psicologia positiva fala muito sobre isso, sabe? Quem tiver interesse de conhecer é bem legal, sobre a felicidade. Então, existe um cérebro que ele está mais preparado e ele tem mais conteúdo ali de olhar as coisas com mais otimismo. É diferente. Isso é papo para outra live. Mas o terceiro e último comportamento que tem a ver com isso que eu tô falando é manter o bom humor. Gente, que difícil. Não é fácil diante da nossa realidade, de tantas dificuldades, de tantas coisas sofridas, diante de tantos desafios, diante de tantas limitações, manter o bom humor. Mas a liberdade, ela está, né, inserida nesses 3 comportamentos de uma maneira bem genérica que eu tô falando aqui. E a gente já tá falando de coisas assim que dá um pano pra manga, que dá assim um tempo, um processo de autoconhecimento que não é fácil, tá? Mas que provoca essa liberdade íntima deliciosa, né? Não significa que eu não vou ter mais problemas na vida, ok? Então, manter o bom humor. Então, muitas pessoas, elas se sentem presas pelas dificuldades. E o que acontece quando eu fico aprisionada pelas dificuldades que existem e são reais para todo mundo? Não tem ninguém nesta face desse planeta Terra que não tenha dificuldade. Gente, não existe. Isso é verdade. É a maneira que eu lido com as coisas é que me torna diferente. Não fica mais fácil ou mais difícil, né? Fica mais liberto, né? E dá uma liberdade, uma leveza que vocês, é maravilhoso de sentir. Só que isso demanda de um trabalho, tá? Que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, muitas pessoas se sentem presas pelas suas dificuldades e o que acontece? O que elas fazem? Reclamam, lamentam excessivamente. Mas é excessivamente mesmo, né? Quando a gente prioriza o lado bom, fica mais leve. Mas como é que a gente faz para priorizar o lado bom de uma situação difícil, de uma situação dolorosa, de uma situação que eu não desejo, de uma situação que é pesada? Entender, buscar compreender o que está por detrás destas dificuldades. Tá? Com uma postura, né, mais bem-humorada, né, facilita essa compreensão. Se eu fico na reclamação, se eu fico no lamento, gente, olha só, lamentar é importante. Às vezes a gente vai lamentar, eu não estou falando contra a lamentação, tá? Não estou aqui fazendo apologia contra a lamentação. O que eu estou dizendo aqui para vocês é que ficar nas lamentações e nas reclamações, eu fico clamando novamente aquilo que não é legal, aquilo que é chato, que é difícil, e isso provoca muitas vezes mau humor. Porque não dá para ter bom humor se eu reclamo e lamento o tempo todo diante das dificuldades. Eu fico aprisionada com aquilo. Então, quando eu vou buscar o entendimento do porquê, do por qual motivo, do para que aquilo está acontecendo na minha vida, eu começo a ter uma postura mais bem-humorada. O humor tem a ver com emoções e sentimentos. Então, é a forma como eu vou lidar com essas situações mais complexas e difíceis que vai provocar menos ansiedade, por exemplo. Porque a ansiedade, ela é um diálogo que eu perco do meu ego com o meu self.
provoca esses comportamentos de ansiedade, de ânsia pelas coisas, e eu fico lá no futuro o tempo todo. Eu não consigo viver o meu aqui e agora. Então esse diálogo, ele se perde, né? O meu ego, ele é a estrutura que conecta e que se comunica com o self, com a minha porção da minha alma, da minha essência. E se eu... Boa tarde, Guilherme. E se eu não permito esse diálogo, se eu interrompo, se essa conexão ela tá entupida, já até falei disso em outras lives, fica pesado, não fica leve, né? Então eu vou provocando ansiedade se eu não busco formas diferentes de lidar e de compreender e entender as dificuldades, né? É menos perturbador ver com olhos de bom humor as situações, né? Do que se deixar consumir por essa energia que se escraviza pelo ruim, que fica ali. Então, por exemplo, rir de si mesmo e dos absurdos da vida, coloca uma barreira saudável entre as situações e a sua percepção do que está sendo, do que está acontecendo. É libertador. É libertador quando eu, através de um riso de mim mesmo, através de um estado de bom humor, de uma compreensão maior, eu coloco essa barreira saudável entre as situações e as percepções que eu tenho a respeito das situações que estão acontecendo. E isso significa você ter psicologicamente mais flexibilidade. Olha, o que é isso, hein? Ser psicologicamente mais flexível. Olha o quanto que vai te dar mais liberdade de sentir, muito mais liberdade de sentir. E isso é tão importante, gente, porque eu entro num comportamento que é o oposto da lamentação e da reclamação, que é a gratidão. Então, ser grato, eu não estou falando aqui de atitudes passivas, eu estou falando de atitude de entendimento e compreensão, que me leva a um movimento, né? Quando eu agradeço pela vida que eu tenho e vou buscar entender e compreender as situações que eu estou passando e por qual motivo eu as vivo, eu sinto mais leveza, vai trazer mais bom humor, porque eu vou trazer um entendimento, vai fazer sentido, não vai ser aquela coisa sofrer por sofrer, porque tem que ser penoso, porque tem que ser ruim, porque olha só, agora acabou minha vida, aquela coisa do vítima, né? Os vitimados, eles sofrem demais, porque eles não querem, eles têm um apego à dor, muito apego à dor, e desapegar da dor é um grande exercício. Então aqui estão os 3 comportamentos para você desenvolver, ter condições de funcionar, de ter um comportamento, de ser mais liberto, mais livre, ter mais a liberdade de ser. Não se preocupar tanto com o que os outros pensam, como eu já falei no início da live. Depois, você ser verdadeiro com você mesmo. E agora, colocar mais bom humor em relação às situações. Então, como por meio do autoconhecimento, nasce essa liberdade íntima. O que significa isso? Para que a gente entenda essa liberdade íntima, é importante, como eu já expliquei e defini o que é liberdade, que eu também explique e define o que é a palavra intimidade. Gente, presta atenção. Intimidade é a relação muito próxima que eu tenho. Também significa estar confortável e acessar o lado íntimo de alguém. Também significa você estar ligado de modo especial. Também significa você estar conectado. E também significa sentir-se à vontade. Então, eu estou confortável, eu tenho uma relação muito próxima, eu estou ligado de modo especial, eu tenho uma conexão, eu me sinto à vontade. Então, a liberdade íntima nada mais é do que eu me sentir confortável, íntima, conectada, ligada de modo especial, confortável comigo mesma. E isso só é possível através do autoconhecimento. Eu venho percebendo, eu sou psicóloga, sou consteladora familiar, renascedora, enfim, sou especialista em orientação profissional, e desde que eu fui para psicologia, que eu estudei, a primeira graduação que eu fiz foi a psicologia, a segunda a pedagogia, e depois todas essas outros cursos, né? Então, desde que eu estudei e fui para a faculdade, eu busquei o autoconhecimento como psicóloga, principalmente, né? E eu venho buscando esse autoconhecimento incessantemente, fazendo terapia, né?
que é o autoconhecimento mais profundo, me especializando nessas técnicas, nesses recursos que eu utilizo na minha prática, comigo em primeiro lugar, passando por isso e me trabalhando. E o que eu venho percebendo é que a cada dificuldade que surge na minha vida, os recursos que eu lanço mão e esse autoconhecimento que eu já tenho sobre de mim mesma, me facilita demais a trazer o equilíbrio, a vivenciar essas dores, as dificuldades, as coisas complexas que eu vivo e que eu tenho e que ainda vou viver. Então essa liberdade íntima é porque eu me coloco tão à vontade comigo mesmo que eu já não tenho sustos, né, de me aprisionar e de ficar paralisada e de entrar no sofrimento em relação a aquelas dificuldades que eu estou ali, às vezes a maioria delas que eu mesma provoco. Então, por que esse comportamento eu ainda repito? Aí eu fico introspectiva, fico na minha, eu fico bem? Lógico que não, gente. Né? Às vezes vem a raiva, as emoções, vem o medo, vem a tristeza. E aí, como eu vou buscando sempre recursos através do conhecimento de mim mesmo, isso me facilita de maneira ímpar a ter uma liberdade íntima comigo e saber lidar, e parar de projetar no entorno, e parar de entrar na postura de vítima e ficar aprisionado com aquela dor. Então, o que eu preciso para desenvolver um autoconhecimento? Olha só, eu fiz quase 2 folhas aqui de perguntas. O que eu gosto? O que eu não gosto? O que eu tenho interesse? O que eu não tenho interesse? Quais são as minhas habilidades, as minhas competências, as características que me definem, tanto positivas quanto negativas? Quais são os meus potenciais? Quais são as minhas dificuldades? Quais são os meus valores? O que é bom para mim? O que não é bom para mim? O que eu tolero? O que eu não tolero? O que é importante? O que não é tão importante? Como eu me comporto diante das situações? Como eu reajo emocionalmente nas diversas situações? Como são a manifestação das minhas emoções básicas e como eu busco alinhar e desenvolver as emoções para o mundo dos sentimentos, que é o trabalho da integração, né? Que é feito no aqui e agora. O quanto que eu sou íntima de mim mesma. Acabamos de falar sobre intimidade. Como que eu lido com o tempo, tanto interno quanto externo? Farei até uma live sobre isso. Kairos, Cronos. Como que é? Como que eu faço para realizar o meu propósito de vida, a verdadeira razão da existência da minha vida? Quem sou eu? Qual é a verdadeira razão de eu ter nascido? Como que eu sou nas relações, no meu lazer, na minha diversão? Eu com a minha casa, eu com a minha família, eu com o meu social, eu com a minha espiritualidade, eu com a minha saúde, eu com o meu trabalho. São perguntas, dentre outras 1000, que provocam o autoconhecimento. E é através do autoconhecimento, é por meio do conhecimento de mim mesmo, de eu entender e compreender a minha natureza, as formas como eu me comporto em diversas situações, aquilo que eu percebo que é difícil para mim, aquilo que eu percebo que é mais fácil, o que eu faço quando as coisas me impactam, qual é o tempo que eu me dedico para olhar e perceber e trazer o entendimento, uma compreensão daquilo que eu estou repetindo, o que está acontecendo na minha vida hoje. Então essas e 300 milhões de outras perguntas que são totalmente voltadas para o processo de autoconhecer-se, que vai me fazer com que eu desenvolva uma liberdade íntima, tenha uma intimidade tão grande que a sensação de liberdade e o sentimento de ser livre, ele me dá leveza na vida. E não significa que eu não vá ter mais problemas, não significa que eu não vá ter mais dificuldades, não significa que eu não vou me aprisionar muitas vezes em alguns momentos, mas eu me equilibro com mais rapidez. Eu tenho recursos que eu busco e eu saio daquele processo. E aí, gente, se nós nos permitíssemos processos de autoconhecimento de verdade, sérios, sabe, sustentáveis, porque eu posso te ajudar. Eu me preparo para isso. Eu faço isso.
Eu estou aqui fazendo isso comigo, porque eu busco profissionais para fazer isso comigo e eu faço isso com as pessoas. Então, se você deseja ter mais leveza, se você deseja ter menos problemas, se entender e compreender tudo o que tem acontecido com você, seja doenças físicas, doenças psíquicas, dificuldades que se repetem, né? Coisas que estão, bloqueios que muitas vezes a gente percebe que a gente tem, né? Venha para o autoconhecimento. Busque, invista no autoconhecimento, porque ele é a base, é o sustento de uma vida mais leve. Não sem problemas, jamais. Não sem dificuldade, jamais. Mas com uma liberdade íntima, com uma habilidade, competência de lidar com estas questões de maneiras assim admiráveis. E, inclusive, o humor da gente muda, porque quando eu entendo, quando eu compreendo, quando faz sentido, vai embora aquele peso para que a gente se recarregue, né? Mais bateria nova e adiante. Porque existe uma razão para estarmos aqui agora. Então, se você quer ser o agente transformador da sua própria jornada, venha, convido vocês a se conhecerem, porque não há outro caminho. Tem pessoas que são pós-graduadas na vida alheia, mas quando olha para si, quando você olha para essas pessoas em relação a elas mesmas, não vou nem aqui comentar. Então, ao invés de buscar uma pós-graduação na vida alheia, venha buscar uma pós-graduação não, um pós-doutorado em você próprio, porque isso vai te dar tantas condições, tanta liberdade, tanta autonomia, que não tem preço, gente. É lógico que tem um preço para investir nisso, mas não tem preço da leveza que é. Você se libertar, sair dessas grades, desse aprisionamento, né? Que o entorno muitas vezes nos coloca, esses padrões sociais, familiares, etc. Então essa é a dica de hoje, tá? Fica aqui o meu beijo carinhoso, de coração, né? Muita felicidade por todos que me acompanharam até agora, né? Quem for assistir depois também, fica aqui meu coração e meu beijinho de gratidão. E até a semana que vem. Tchau, gente. Obrigada, viu?